Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. O irmão Jackson, obreiro da casa do Senhor, fez a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Mas nós agora iremos ler somente o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem pode dizer amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença. Pai, toma conta da minha mente, Senhor, que eu venha falar aquilo que o Senhor tem me ensinado e colocado no meu coração. Que a Tua igreja, Senhor, esta noite, saia daqui mais alimentada com a Tua palavra. Deus, cerca este lugar com os Teus anjos poderosos, cortando e repreendendo toda a potestade do inferno e todo o mal. Senhor, que somente a Tua presença e o Teu poder, Senhor, se estabeleça mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses fala a respeito do sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Meus amados irmãos, essa carta aos Tessalonicenses, ela me chamou muita atenção quando eu estava meditando nesse texto sagrado. Essa primeira carta aqui é uma carta que o apóstolo Paulo fala a respeito do sucesso do Evangelho. E o Senhor colocou o tema desta mensagem de hoje no meu coração: a alegria do Evangelho. Até hoje, eu pensava assim, porque quando alguém falou de Jesus para mim, há alguns anos atrás, ele falou para mim que eu não ia ter problema, e que servir a Deus ia ser só alegria e felicidade, e que todos os meus problemas iriam ser resolvidos. Até hoje eu achava que esta pessoa tinha me enganado. Eu digo, rapaz, pregar o Evangelho para mim me converter e me enganar, porque é tanta tribulação que aparece, né, irmão? É tanto problema que aparece, né? Eu digo, rapaz, mas se foi enganado, como é que eu me converti? Se o Evangelho é a verdade, e aquele irmão falou para mim a verdade. Aí eu meditando, meus amados irmãos, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, Deus trouxe uma resposta profunda ao meu coração, e eu quero passar para os amados irmãos que estão aqui esta noite, e os outros amados irmãos que vão estar ouvindo através do nosso canal no YouTube, esta revelação de Deus para as nossas vidas aqui esta noite. Meus amados irmãos, aqui Paulo começa no versículo de número 2 dizendo: sempre damos graças a Deus por
por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Meus amados irmãos, Paulo aqui, ele estava falando da graça de Deus, do favor de Deus, e como aqueles amados irmãos estavam felizes por ter recebido a graça do Senhor. O que é graça? É um favor imerecível. A graça, ela significa um favor. A gente não merecia, irmãos, mas Deus, por a sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu a graça de nós estarmos aqui esta noite, entendendo o Santo Evangelho. Então o Evangelho, irmãos, ele traz alegria para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele traz alegria. E pastor? Mas, pastor, às vezes eu sinto dores. Às vezes eu sinto assim aqueles apertos, aqueles acolchos. Pois é. Mas mesmo diante da dor, mesmo diante do acolcho, se você tiver Jesus e o Evangelho dele, você vai ter alegria. Meus amados irmãos, aí você pode até pensar assim, mas às vezes eu sinto tanta tristeza, tantas coisas me fazem, e eu sinto-me triste. A tristeza às vezes toma conta do meu coração. Por diversas vezes o apóstolo, ele se sentiu assim, triste. Meus amados irmãos, mas mesmo assim, quando nós nos sentimos tristes, se nós estivermos o Evangelho no nosso coração, nós vamos ter alegria na tristeza. Eita glória! Meus amados irmãos, às vezes também nós sofremos decepções, irmão. Ninguém está impedido de sofrer decepção. Decepção com o esposo, decepção com o filho, decepção com a esposa, decepção com o irmão, decepção com o amigo. E às vezes a gente quer até recuar. Mas se nós tivermos o Evangelho no nosso coração, como os Tessalonicenses tiveram, nós vamos ter alegria nas decepções. Meus amados irmãos, e às vezes também nós nos sentimos abandonados. Por diversas vezes a gente se sente isolado. Mas se nós estivermos com Cristo Jesus no nosso coração, por mais que nós venhamos a ser abandonados, mas nós vamos estar felizes, porque nós sabemos que Jesus vai mandar o socorro na hora do abandono. Então eu não fui enganado. Pregaram o Evangelho verdadeiro para mim, irmãos, e eu me converti. Glória a Deus. Então, quando nós examinamos, meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que na dor, Jó clamou. Na dor, Jó diz no capítulo 19 e versículo de número 25, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre esta terra. Jó disse isso na dor, irmãos, no sofrimento e na dor que ele estava passando. Então é possível ter esperança diante da dor, diante da perca, e ter alegria também, irmãos, porque nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Creia esta noite. Na tristeza, irmãos, isso me leva a lembrar da viúva de Naim, quando aquela mulher ia triste sepultar o seu único filho, era a missão dela. Mas no capítulo 7 de Lucas, em versículo número 13, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ela e disse: não chores. E vendo a ela, Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher. E aquela tristeza foi convertida em alegria.
Então, quando nós estamos tristes, mesmo assim, Deus está conosco na hora da tristeza. Ele não abandona nenhum de nós, irmãos. E na decepção, como não lembrar? Num dos capítulos mais longos da Bíblia, João capítulo 6, e versículo 66, quando Jesus começa a pregar e ensinar para os seus apóstolos, e a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, dobrem a sua atenção, que muitos deixaram Jesus. Até os próprios apóstolos começaram a virar as costas para Jesus. Aí Jesus olhou para aquela minoria que ficou e disse: vocês também vão querer me abandonar? Jesus estava passando por uma decepção naquele momento, irmãos, porque muitos viraram as costas para Jesus Cristo. Aí Pedro levanta e diz: como nós iremos te abandonar, Senhor, se só tu tens palavras de salvação? Então, na hora da decepção, o Senhor Jesus, Ele prova que Ele está conosco, irmãos, nestes momentos difíceis das nossas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia também, na questão do abandono, nós vamos ver no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 13, e precisamente no versículo de número 7, do livro de 2 Samuel. Ali estava um jovem abandonado. O nome deste jovem, Mefibosete, descendente do rei Saul. Mas a palavra de Deus diz que aquele que estava abandonado, o rei Davi, o rei daquela época, ele fez uma aliança com o seu pai, que estava morto. Mas a Bíblia diz que ele lembrou-se de Mefibosete. Então aquele que estava abandonado foi lembrado pelo próprio Deus. Então Deus, Ele está conosco na hora do abandono. Ei, olha para mim, você nunca vai estar só. Mas é porque às vezes eu me sinto tão sozinho, tão sozinha, parece até que me deixará abandonado. Não, Deus nunca te deixará só. Creia nisso. Ele sempre vai estar com você. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós saímos da posição que Deus tem nos comissionado, mas Deus continua com a sua mão soberana e poderosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aí no versículo de número 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eles tinham a certeza, irmãos, que eles estavam eleitos em Deus. E é interessante isso, por quê? Porque nós, irmãos, nós estamos eleitos em Jesus Cristo. Você sabia disso? O que é eleito, irmãos? O que é eleito? É a vitória certa em Cristo Jesus. Você não tem uma vitória por a metade, não. Você tem a sua vitória completa. Você já está eleito em Cristo Jesus. Eleito nele. Enquanto você estiver nele, você está eleito em Cristo Jesus. A eleição fala também, meus amados irmãos, de uma demonstração de fé. Os Tessalonicenses, eles demonstraram fé. E através da nossa fé, meus amados irmãos, através da nossa confiança em Deus, isso é que prova que nós somos eleitos em Deus. Através da nossa fé em Cristo Jesus. Aí, no versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras,
mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Meus amados irmãos, Paulo estava dizendo que o Evangelho não é só palavras, mas o Evangelho é também demonstração de fé. Não é eu dizer, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo. Não sou eu abrindo a minha boca e dizendo, mas são as outras pessoas vendo Cristo através da nossa fé. Que bênção, né, irmãos? Que bênção de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que entender que a nossa vitória é garantida em Cristo Jesus. E que também, meus amados irmãos, a nossa vitória foi conquistada com sucesso através de Jesus Cristo naquela cruz. Conquistada com sucesso. O diabo tentou até na última hora para que Jesus viesse desistir daquela cruz. Mas ele não desistiu, irmãos. Então a vitória foi conquistada e a vitória foi certa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo diz aqui que ele é demonstrado através de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo do Senhor. Não são só palavras. Não somos só nós abrirmos a nossa boca. Isso é fácil. É fácil demais. Rapaz, eu tenho Jesus. Eu sou de Deus. Mas às vezes as nossas atitudes não condiz com aquilo que nós falamos, irmãos. Tem que ser uma combinação de resultado. Tem que combinar o que a gente prega e o que vive. O Evangelho, ele tem que estar entranhado no nosso sangue, na nossa vida, irmão. Meu Deus do céu. Nós a todo momento e a todo instante, olha para mim, nós temos que consultar Jesus em tudo que nós vamos fazer, irmão. Em tudo que nós vamos fazer. Consulte a Deus. Fale com Jesus. Porque Ele vai te responder, vai te direcionar e vai te dar a resposta certa. Porque Jesus não deixa dúvida em nada. No versículo número 6, diz assim a palavra do Senhor: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, aqui Paulo, ele estava dizendo que este Evangelho, sendo gerado em nós, muitas pessoas, elas vão nos imitar, porque estas pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas. Aqui, quando nós examinamos no versículo 1, está dizendo que era Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano era Silas, companheiro de Paulo na cidade de Filipos, onde ele foi chicoteado. Ele continuou caminhando com Paulo, ele continuou caminhando no Evangelho e tendo a alegria de servir a Cristo, irmão. Então, meus amados irmãos, Paulo está dizendo aqui que os amados irmãos ali, eles estavam imitando Paulo no Senhor. Isso me faz lembrar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 1. Quando Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Que a gente possa sair daqui esta noite, irmãos, dizendo: alguém pode me imitar, alguém pode ver Cristo na minha vida.
alguém pode olhar para mim e Cristo ser glorificado através da minha vida. O Evangelho de Cristo, irmãos, não tem como esconder. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é luz, ou você é treva. O próprio Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder uma luz debaixo de uma mesa. Não tem como esconder uma luz, irmão. Então essa luz, ela representa o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. A nossa vida tem que ser um Evangelho pregado para todos que nos veem, irmãos. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Não se envergonhe em dizer que você é crente, que você é evangélico. Não se envergonhe, não. Assim que eu me converti, os irmãos, a paz do Senhor, falava era de longe. Hoje em dia, a gente vê um irmão lá, ei, ei, dá um grito. Não tem mais aquele prazer de dizer a paz do Senhor, meu irmão. Tenha esse prazer de servir a Deus. Tenha esse prazer do Evangelho na sua vida, em nome de Jesus. Os Tessalonicenses, eles tinham este prazer do Evangelho. Eles tinham essa alegria no coração, irmãos. Era uma alegria plantada pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa é eu plantar a alegria. Eu dizer, eu estou alegre, está alegre. Aí de repente eu... Vamos. Outra coisa é o Espírito Santo plantar a alegria no nosso coração, irmão. É outra coisa completamente diferente. Porque uma vez que ele planta, cria raiz. E uma vez que cria raiz, cresce, prospera, dá fruto e flores. Porque foi plantado pelo Espírito Santo de Deus a alegria no nosso coração. Paulo estava dizendo que o Evangelho aqui tinha feito sucesso. Sucesso. O Evangelho de Jesus Cristo tem que fazer sucesso nas nossas vidas, irmão. A gente tem que ter alegria. Alegria em Cristo Jesus. Não desanime, não. Ah, pastor, mas é porque a pandemia já foi mais de 500 mil mortos. Sim, mas você está vivo. Você não morreu, não. Você está vivo, você está viva. Então sinta a alegria do Espírito, porque você está falando por isso, irmão. Sinta a alegria, pelo menos por isso. Que você está vivo. Pensa numa alegria boa. A maior alegria. Acho interessante o meu cunhado. Ele disse, irmão, qual é a maior alegria de uma pessoa? Eu digo, qual é a tua maior alegria? Ele disse, a minha maior alegria é quando eu acordo todo dia, respiro o ar e vejo que eu estou vivo. E eu achei interessante isso, irmão. Que a nossa maior alegria é quando amanhece o dia, a gente respira, olha para o nascer do sol e diz, Jesus, obrigado, eu estou vivo, Senhor. E ter a alegria da salvação, a alegria do Evangelho, a alegria da graça nas nossas vidas, irmão. Não perca essa alegria, não. Por causa da tribulação de um esposo, por causa da tribulação da esposa, por causa da tribulação do filho, porque tem um colega mau, e não sei o que, e não sei o que mais, e fica logo com a cara ruim, e se atribula logo. Não, fica assim não. Não fique assim. Tenha a alegria do Evangelho, saiba que você serve a Deus. E Ele já provou através da sua palavra que Ele não te abandona em hipótese alguma. Uma coisa é você estar com alguém
e saber que aquela pessoa pode te abandonar. É verdade, irmão? É verdade? É verdade, irmão. E nós somos carne. Tem irmãos que no começo dessa obra aqui disseram assim: ó, tu vai dirigir aquela obra de quê? Pois eu vou estar contigo lá. Aconteça o que acontecer, que eu vou estar contigo. Amém, meu irmão. Pergunta se ele está aqui. Foi embora. Mas Jesus nunca me deixou só. Glória. Jesus nunca vai te deixar só nessa peleja e nessa luta. Pode estar difícil, a chapa pode estar esquentando, o negócio rodando ao contrário, tribulação, problema, doença, falta de dinheiro, falta de alimento, mas Jesus vai estar contigo. É por isso que o irmão que pregou para mim, ele não mentiu e nem me enganou. Ele disse que eu ia ser feliz e que os meus problemas iam ser resolvidos. E amém. Os que eu posso resolver, eu resolvo. E os que eu não posso, Jesus resolve por mim. Porque em Lucas 1 e versículo 37 diz que para ele nada é impossível. A palavra me garante, irmãos. Então eu tenho que ter alegria em todas as circunstâncias. É por isso que quem olha para os crentes, muitas pessoas olham e acham que a gente é assim, ó, Leléu da Cuca, né? Mas, pessoal, não somos normal, não. Realmente nós não somos normal, não, irmão. Nós não somos normal, porque nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem e já comprada e carimbada pelo sangue de Jesus Cristo. E registrado no cartório do céu, não é isso, meu irmão? O nome já está registrado lá. Passagem comprada, irmão. Eita glória. Carimbada pelo sangue de Jesus. Hospedagem certa. E aí eu vou me atribular, é? Eu vou ficar aí. Não vou. Não vou dar esse gosto para o cinzento. Não vou dar repreendido em nome de Jesus. Se eu estou com a minha passagem garantida, passaporte comprado e carimbado, a morada garantida lá na glória, e aí eu vou estar perdendo tempo com bobagem, irmão? Está repreendido em nome de Jesus, está queimado em nome do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras os Tessalonicenses tinham no seu coração, e Paulo fala desse sucesso destas palavras nos vossos entendimentos. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo. Oh glória. Versículo 8, versículo 7 e 8 diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Paulo estava dizendo que eles eram exemplos. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o mistério aí? Paulo estava dizendo que eles eram exemplos para outras nações, outras pessoas completamente diferentes, irmão. Isso trazendo para nós temos que ser exemplos, irmão. Exemplo. Exemplo de Deus. Que esta noite, irmão, a gente possa colocar essa palavra no nosso viver, no nosso proceder e no nosso caminhar, para nós sermos exemplos. Alguém olhar para nós e ter vontade de servir a Deus só em olhar para nós. Não quer servir a Deus igual esse camarada, ó. Onde é a igreja que se congrega? Evandro Luiz 603, vou para lá. Qual é a igreja mesmo? Repete. Evandro Luiz 603, vou para lá. Por que tu vem? Porque eu gostei de tu. E foi, pois vamos. Que coisa, irmão, olha para mim, que coisa linda, não é não? Isso é maravilhoso, irmão. Isso é lindo. Mas pensa na decepção, a pessoa olhar para você: onde é que se congrega, hein? Eu não piso nem lá.
Tu tá lá, já pensou? Que decepção, irmão. Que decepção, né? Mas nós, irmãos, se nós perseverarmos na fé, na confiança e na dispensação da graça, a gente conquista essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: porque por vós, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Meus amados irmãos, Paulo estava dizendo que por onde aqueles irmãos da Tessalônica passavam, por onde os tessalonicenses passavam, eles não deixavam a desejar por a palavra de Cristo que estava nas suas vidas. Isso nós entendemos, irmãos, que Deus nos capacita para nos espalhar e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo em muitos lugares. O Senhor, esta noite, Ele lhe chamou aqui para lhe capacitar pelo Espírito, para você espalhar o Evangelho por onde você passar. Onde você passar, alguém olhar para nós e ver a chama do fogo, irmão. Já viu o símbolo da Assembleia de Deus? É o símbolo do fogo, né? É a igreja do fogo pentecostal. Fogo queima, fogo arde. É alguém passar perto de nós, sentir a quintura de Jeová, sentir aquela quintura no peito, aquela vontade de servir a Jesus, com aquele ardor no coração, e aquela vontade desenfreada de estar na presença de Deus. Aleluia! Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É fogo. Glória a Deus. Versículo 9 diz assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus me libertou dos ídolos, irmãos. Dos ídolos. Deus me libertou. Os meus ídolos eram lutadores fortes das telas do cinema. Eram os meus ídolos. Eu sabia o que eles comiam, o que eles faziam, a maneira que eles treinavam, sem conhecer eles. Mas eu sabia de tudo da vida deles. Mas se eu fosse apresentado para eles, eles não me conheciam. Os irmãos estão entendendo? Tem gente que conhece Deus, mas eles nunca tiveram um encontro com Deus. Mas há muito tempo eles conhecem. Era como eu era. Eu conhecia. Sabia o que o Bruce Lee comia, o que ele não comia, a hora que ele dormia, o jeito que ele treinava, tudo que ele fazia. Era o meu ídolo. Os irmãos estão entendendo? Mas só que se eu fosse apresentado para ele não sabia nem quem eu era. Tem gente que conhece Deus, sabe da história todinha de Jesus, é a questão do devoto e do seguidor. É devoto, mas não é seguidor. Ele conta a história todinha de Jesus Cristo. Ele sabe da Bíblia todinha, irmão. Você conversa e você fica assim, ó. Mas Deus não o conhece. E ele diz: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu evangelizei, eu expulsei demônio, eu estava no púlpito cantando, louvando, te adorando. Você está... Jesus olha, que é mesmo? Está dizendo, hein? Te conheço não. A pessoa, irmão.
Negócio desse está repreendido em nome do Senhor Jesus, irmão. É queimado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos que pedir a capacitação ao Espírito Santo. A pessoa pode ser formada de todo jeito, pode ter curso de todo jeito. É dizer, eu me capacitei, você se capacitou para você. Mas para a obra de Deus, verdadeiramente, quem capacita é o Espírito Santo. Quem capacita é Jesus. É Ele quem sela, é Ele quem envia, é Ele quem enche do poder e da autoridade. Oh, glória. E se nós, irmãos, que estamos dentro da igreja, não quisermos fazer a obra do Senhor, sabe o que é que Jesus faz? Jesus pega o caba lá de dentro do cabaré, pega a prostituta lá fora, traz para dentro da igreja, lava com sangue, enche o Espírito Santo e faz a obra dele aqui. Mas a obra de Deus não deixa de ser feita, porque o nosso Deus é poderoso, assim diz a sua palavra. Meus amados irmãos, aí nós fomos libertos, irmãos. O texto está dizendo aqui que nós fomos libertos. Nós adorávamos a ídolos. Nós tínhamos pessoas que nós colocávamos na frente para depois chegar em Jesus. Mas agora nós fomos libertos. Nós fomos libertos para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Eu sou liberto. Eu sou liberto. A pessoa diz, eu sou liberto, eu estou liberto. Mas você está servindo a um Deus vivo e verdadeiro? Você tem essa convicção que você está servindo a esse Deus de corpo, alma e espírito? Acontece o que acontecer, doa em quem doer. Você tem essa convicção que está servindo a esse Deus vivo? Se você tiver, você está seguindo ao Evangelho da paz, ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, servir a um Deus vivo é a gente ter a nossa vitória garantida. E nisso, irmãos, tem que consistir a nossa fé. A nossa fé tem que consistir nisso, que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e que Ele está conosco. Ele está conosco em todos os momentos da sua vida. Sai daqui com esse negócio gravado hoje. Tenha essa alegria do Evangelho, que é o tema dessa mensagem. Sai daqui com esse negócio bem gravado na sua mente, que Jesus vai estar contigo em todos os momentos. Não esqueça disso. No seu maior momento de aflição, de angústia, Jesus vai estar contigo. Oh, glória. Isso tem que consistir a nossa fé, irmãos. Nós fomos libertos para sermos fortes. Os irmãos sabiam? Nós fomos libertos das correntes malignas, das cadeias espirituais que nos prendiam, para nós sermos fortes. E Paulo diz, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, ele diz que o poder e que a força se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. É quando nós estamos fracos, é que nós temos que pedir força ao Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: e disse-me,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Ah, mas tem gente que é aquela cantiga do capote, né? O capote canta, estou fraco, estou fraco. Eu estou fraco, estou fraco. Não, quando você estiver fraco, fique sabendo que Jesus está junto de você na hora da fraqueza. E que o poder dele vai se estabelecer na sua vida exatamente na hora dessa fraqueza. É na hora dessa fraqueza que o Satanás leva uma lapada em nome de Jesus. Porque você vai lembrar destas palavras, que Cristo vai estar contigo na hora da fraqueza. Eita glória. Oh, glória. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, versículo 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Eita glória! Paulo está dizendo que ele sente prazer. Ele sentia prazer, melhor dizendo, quando ele estava fraco. Prazer. Sabe por quê? Porque ele tinha a certeza que Jesus ia encher ele. Oh, glória. Uma coisa é um saco estar cheio, né? E outra coisa é o saco estar seco. Papai dizia assim, de saudosa memória, que saco seco não se põe em pé. E é verdade, irmão, saco seco não se põe em pé, não. Mas quando nós estamos, a gente tem que vigiar, não é quando está cheio não, porque às vezes o camarada pensa que está cheio, mas ele está seco. Ele tem que vigiar, é quando ele está seco, porque ele tem que pedir o Espírito Santo para encher a vida dele, e aí ele vai permanecer cheio, na tampa direto. E aí quando ele pede mais um pouquinho, aí o Espírito Santo transborda. Oh glória! Aí fica um vaso transbordante da glória do Senhor. Saia daqui esta noite sendo um vaso, uma varoa, um varão transportado por a glória de Deus, irmão. Cheio da graça, cheio do poder de Deus. Simplesmente não. Se alguém lhe chamar para orar, ore. E põe, nós somos enfermos e eles serão curados. Está escrito. Se você é servo de Deus, coloca a mão. E Jesus é quem faz. E se Jesus fizer, continua sendo Deus. Mas se ele fizer, ele é Deus. Você é apenas instrumento. Deixa Deus te usar, meu irmão. Se deixa ser usado por Jesus. Oh glória, vou encerrar. Vou encerrar, irmãos. Estou caminhando agora para o fim desta mensagem. Glória a Deus, aleluia. Versículo 10, irmãos. Versículo 10, onde eu li, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós estamos livres da ira futura. E qual é a ira futura? O inferno. Estamos livres, irmão. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas. Nós temos um defensor e um advogado. Os irmãos sabiam? Nós temos um defensor e um advogado. João diz na sua primeira carta, capítulo 2 e versículo 1. Olha o que João diz. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar,
Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Você tem um defensor. E você tem um advogado. Amém, meus irmãos? Fica de pé esta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar por a sua vida, por a sua casa, por a sua família. Eu creio que Deus essa noite Ele falou profundamente aos nossos corações. Você pode ter chegado aqui fraco, mas você vai sair daqui forte. Por quê? Porque nós nos fortalecemos na fraqueza, pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o teu nome. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Converse um pouquinho com Jesus. Um minutinho com Jesus Cristo. Fala com Ele. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo tem vida, ali tudo morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. O rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Senhor da glória, neste momento estamos diante da tua presença, Deus Jesus, entregando as nossas vidas diante de ti, Senhor, sabendo, Senhor, que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Sabemos, Deus, que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Deus, toma esta amada igreja nas tuas mãos, Senhor. Todos que estão aqui esta noite, os que vão nos ouvir, Senhor, que o Senhor venha guardar das adversidades e que o Senhor venha guardar de todo o perigo e que a tua presença, Senhor, se estabeleça nas nossas vidas, nos orientando, nos fortalecendo, nos guiando, nos abençoando, Senhor, por onde nós passarmos, Deus. Pai, é no teu nome santo, Senhor, que nós entregamos as nossas vidas aqui esta noite. Pai, venha operar, Senhor, de uma maneira gloriosa nas nossas vidas e nos fortalece, Senhor, a cada dia na tua presença. Pai, é no teu nome santo que eu oro e já te agradeço. E se a igreja aqui presente concorda, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.